E também ainda na mesma linha, ampla suficiência não depende de ganhar mais. Eu destaco isso porque isso é uma excelente notícia. É uma excelente notícia. Eu me sinto muito feliz em saber disso. Muito feliz. Por quê? Porque ganhar mais, ganhar mais, às vezes até eu dependo de uma maior capacidade profissional, dependo de alguém para me ajudar. Eu posso até, mas para administrar bem o que está na minha mão, eu só dependo de mim. Só eu mesmo. Então, é uma verdade muito libertadora. Viver em ampla suficiência não depende de ganhar mais. Eu creio que eu vou até ganhar mais, como consequência de administrar bem o que já está na minha mão. Isso é libertador. Você não depende de ganhar mais. O fato de você administrar bem o que está na tua mão é que vai te levar a ganhar mais. E que é o sentido contrário. Então, para mim, isso é uma verdade muito importante. Porque está na minha mão, todo mundo tem alguma coisa, não é? Nós temos alguma coisa para administrar. Administre bem o que está na sua mão. Cuide bem. E você vai ver que as outras coisas serão naturalmente acrescentadas. Antes de procurar ganhar mais, devemos buscar utilizar melhor os recursos que dispomos. Antes de procurar ganhar mais, muitas vezes nós estamos colocando a nossa energia toda em ganhar mais, investindo tudo. E devemos, por exemplo, eu quero fazer um concurso, eu tenho que fazer um concurso para ganhar mais. Poxa, naturalmente, eu quero me aprimorar, eu quero estudar, eu quero fazer curso, Porém, eu não posso esquecer de que mais importante ainda é administrar o que eu já tenho. O que é que eu estou fazendo com o emprego que eu tenho hoje? Eu estou sendo fiel no emprego que eu tenho hoje para eu ter. Né? Olha o que diz aí esse texto de Mateus 5, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha só que extraordinário isso. Olha a importância do pouco aqui, pouco. Nós temos que sair daqui com essa clareza. Não despreze o pouco. O pouco é muito importante para a sua prosperidade. É o pouco que determina o muito. É a partir do pouco que nós somos provados e aprovados para receber o muito. Deus, ele sempre vai nos provar no pouco. Enquanto nós não aprendemos a valorizar o pouco, nós não estamos aptos para receber o muito. Então aqui, está muito claro isso. Foste fiel no pouco. Se for fiel no pouco, se for infiel no pouco, não recebe muito, nós vamos ver também. Mas se for fiel no pouco, ou seja, valorizar, respeitar o pouco que a gente tem, não desprezar, nós estamos passando no vestibular para receber o muito. Então, antes de procurar ganhar mais, procure ganhar mais, mas antes, tem que utilizar melhor os recursos que estão na sua mão. Não abra mão disso. Eu gosto de dar esse testemunho, porque um dia eu estava lá em Fortaleza e estava desempregado e eu vinha com uma série de vários anos com dificuldade profissional, as coisas não funcionavam profissionalmente, parecia que aonde eu entrava dava para trás. E aí chegou um momento em que, por não ter muita alternativa, eu fui vender um refrigerante chamado Cajuína, que é um refrigerante que é fabricado lá no sertão do Ceará. E eu tenho um cunhado que ele fabricava essas cajuínas, eu pegava aquelas caixas e distribuía nos restaurantes que tinha lá perto de casa. Era uma maneira de fazer alguma coisa, para não ficar parado.
E eu, como engenheiro, distribuí currículo nas construtoras, ninguém me chamava, estava muito difícil de obra naquela época, era final de 93, muita recessão. E eu, então, desempregado, fui vender cajuína. E eu me lembro que depois de muitos anos, foi vendendo cajuína que eu comecei a ver que estava prosperando, que as coisas estavam dando certo. E aí eu ia, entregava as cajuínas, depois eu comecei a ver que as pessoas estavam ligando já para eu entregar as cajuínas, antes que eu voltasse lá para fazer a ronda, eles já estavam ligando. E foi vendendo cajuína ali no pouco, né, porque parece tão desprezível, porque a Angélica trabalhava na caixa. Quem pagava as contas, na verdade, era ela. Porque o que eu ganhava era muito pouco, dava mal para passar ali no supermercado no final do dia e levar alguma coisinha para casa. Mas ali naquele pouco foi que eu tive acesso ao edital do concurso do Banco Central, na entrega da cajuína. Que se eu tivesse em casa, esperando ser chamado para trabalhar como engenheiro, provavelmente aquele concurso ia passar, eu não sabia. E lá eu vim, já faltava 2 meses para o concurso. Era fevereiro, final de fevereiro, e o concurso ia ser no início de março. Um pouquinho mais de 2 meses, de maio. Ia ser o início de maio. Foi ali que eu vi, e de alguma maneira eu acreditei que eu podia passar. Tudo isso eu acho, eu dou esse testemunho aqui, porque eu vejo que, como isso se cumprindo, você foi fiel no pouco, você foi diligente lá na cajuína, era pouco, né? Não era, mas, então agora você está apto para ter uma condição melhor. Né? Então aí eu vejo esse exemplo, né? Seja fiel no pouco, seja fiel no que está na sua mão, seja o que for, está na sua mão, dê valor, cuide bem, né? Celebre, não despreze o que você já tem, olhando para o que é muitas vezes, o que é pior, olhando para o que os outros têm, querendo ter o que os outros têm, esquece de valorizar o que a gente mesmo tem e que pode ser muito bom. Outra coisa, quem gasta de maneira egoísta não recebe mais de Deus. Além de não ser fiel no pouco, alguém pode gastar de maneira egoísta, sempre só pensando em si, né? Sempre em primeiro lugar você mesmo, sempre só os teus deleites, só os seus prazeres, só o teu querer, a tua vontade. Uma pessoa que foca só no dela, só em primeiro lugar ela, é uma pessoa também que gasta de maneira egoísta, e aí ela não estaria credenciada para receber mais naturalmente de Deus. Aqui, o Provérbios 3, 9 e 10, esse provérbio diz que a primeira parte, o mais excelente, né, a primícia, nós devemos entregar a Deus como honra, né, como gratidão, porque dele vêm todas as coisas. Então esse texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, porque encherão os teus celeiros, se encherão e transbordarão de mosto os teus lagares. Vocês se encherão e transbordarão quando nós não priorizamos nós mesmos, mas priorizamos a Deus com a nossa renda. Então essa é a promessa que está nas Escrituras: honra ao Senhor com os teus bens, com tudo que está na tua mão para administrar, e com as primícias, ou seja, a primeira parte, o melhor, de toda a tua renda, que se encherão os teus celeiros. Ou seja, tudo que você precisa vai encher, e transbordarão de mosto, ou seja, de alegria, né, de paz, os teus lagares, a tua casa. Então esse texto diz: quem privilegia seu próprio deleite não frutifica. Também esse texto de Ageu, ele mostra isso, né, que as pessoas, o profeta estava falando ali por uma comunidade, para uma sociedade de pessoas que estava procurando o próprio interesse, fazendo o melhor para a sua casa, o melhor para si próprio, e deixando para depois o que era de Deus, ou seja, dando prioridade para si mesmo antes de Deus. E olha só o que o profeta diz: tendes semeado muito e recolhido pouco.
Às vezes pode estar acontecendo com alguém. Tem semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. É aquela pessoa que tudo que ganha some. Chega antes do fim do mês, para onde foi meu dinheiro? O que foi feito com o meu dinheiro? Às vezes recebe até uma renda extra. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu ganhava uma renda extra, eu digo, eita, agora eu botei tudo em dia, que beleza. Uma diferença, uma coisa que aconteceu. Quando eu pensei que não, o dinheiro acabou. E com a Angélica, para onde o dinheiro foi? Não é? Eu não sabia. Então, isso acontece muito, quando nós não privilegiamos a Deus antes de nós. Muitas vezes está se trabalhando, rala, é competente, é esforçado, trabalhador, mas tudo que ganha vai para o ralo. Nada retém, né? Não fica. Então, acontece isso. A generosidade é uma grande sabedoria. Ser generoso é uma extraordinária sabedoria. Eu acho que, talvez, algumas pessoas têm naturalmente essa tendência já a ser generoso, tem facilidade para estender a mão, sempre acha que tem para dar. Eu conheço uma família que eles têm poucos recursos, humanamente falando, mas eles vivem em ampla suficiência. Eles transbordam, da pobreza deles, eles transbordam em riqueza. E é impressionante a quantidade de pessoas que eles ajudam. Mas se você fizer as contas, você não entende. Eu conheço. Então a generosidade é uma sabedoria extraordinária. É tão... Atentem bem, porque isso a gente, talvez, muitos de nós, não tem facilidade de ser generoso. Porque eu acho que é um dos dons mais extraordinários que tem. Então, a gente deve se esforçar para ser generoso. Nós devemos ser intencionais na generosidade. Dizer assim, eu vou dedicar mais a servir pessoas, a ajudar alguém, a ser mais sensíveis à necessidade. Então, isso deve ser um esforço intencional nosso. Sabe por quê? Porque é uma grande sabedoria. Esse texto, que é harmônico com muitos textos outros das Escrituras, diz o seguinte: quem se compadece, leia aí, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. O que está dizendo aqui é muito profundo. Pensem comigo. Está dizendo o texto que se eu me compadeço, se eu estendo a mão, se eu sou sensível a alguém que está precisando de ajuda, no momento em que isso acontece, Deus, o soberano, dono de todas as coisas, a fonte de toda a riqueza, Ele se torna um devedor nosso. Ele está dizendo aí, Ele é que está encarregado a partir de agora, responsável para nos pagar o benefício. Esse benefício não é pagar o que nós demos, não. O benefício é o juro. A origem dessa palavra é o juro. Ele vai pagar o juro, o rendimento do que nós fizemos. Agora, pensa num juro bem bacana, um juro desse. Ou seja, nós nos tornamos, se possível, se isso é possível acontecer, é tão profundo esse texto, é como se nós nos tornássemos credores daquele que é dono de tudo, até de nós mesmos. Até a nossa própria vida pertence a Ele, porque nós nos afastamos dEle por causa do pecado, mas Ele veio e deu o Filho dEle para pagar com o sangue o nosso resgate. A fatura foi encravada na cruz e nós pertencemos a Ele. Como nós podemos ser credor dEle? Então, esse texto é uma forma de as Escrituras nos motivar, nos instigar, dizer assim, olha, tu precisa mudar uma chave aí dentro, tu precisa fazer alguma coisa diferente para que a tua vida comece a mudar. Alguma coisa tem que acontecer. É como se Ele estivesse sacudindo a gente. Para de viver para você mesmo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum.
tira o foco da tua necessidade e olha para a necessidade dos que estão em volta. É alguma coisa assim que ele está dizendo, sabe? Mexendo com a gente de uma maneira muito forte. Não é? Então, por quê? Porque a nossa tendência, desde que nós somos pequenininhos, qual é? Para nós, para nós. Se nós pegarmos duas crianças, damos um brinquedo para elas brincarem, eles estão, é meu, aquela confusão. Porque está dentro de nós já essa tendência ao egoísmo, né? A servir primeiro a nós. Por isso que textos como esse estão lá distribuídos na Escritura, como rompendo com a nossa própria natureza, para nos transformar nas pessoas que Ele quer que a gente seja, para desfrutar a vida abundante que Ele veio trazer para nós. Que a gente não viva nessa vida sem viver tudo que Ele tem de bom para nós. Pode voltar, por favor. O privilégio de ter ampla suficiência. Olha só o privilégio. Se eu tenho só, vamos imaginar 3 cenários. Eu não tenho, às vezes, nem para me manter. Até minhas necessidades, elas não estão sendo supridas. É um cenário. Ou, o outro cenário, eu tenho o suficiente para manter minhas necessidades. E o outro cenário, eu tenho mais do que suficiente para manter minhas necessidades. Esse terceiro cenário é o que nós chamamos de ampla suficiência. Né? Existem aquelas pessoas que não estão pagando nem as suas contas, nós vimos aqui 60 milhões que estão negativados. Tem muitos que não estão pagando a conta e não estão negativados, mas esses 60 milhões aqui estão negativados. A gente viu na notícia do Valor Econômico no começo, que eles não estão pagando nem as contas que têm. Tem o outro cenário que estão em dia, que não falta nada, que está pagando tudo que tem, mas também não sobra. E tem o terceiro cenário, daquele que está pagando tudo, todas as contas em dia e ainda sobra, que é o que está vivendo em ampla suficiência. E qual é o privilégio de viver em ampla suficiência? O que a gente ganha? Qual o benefício de ter ampla suficiência, além de estar tranquilos financeiramente? Olha só essas coisas maravilhosas que nós podemos descobrir nas Escrituras. Essa senhora aqui, ela fez uma citação das Escrituras, ela foi primeira-ministra da Inglaterra, e ela disse o seguinte: ninguém se lembraria do chamado bom samaritano se, além de boas intenções, ele não tivesse dinheiro. Olha só. Ninguém se lembraria do bom samaritano. O bom samaritano é um termo que foi dado para uma pessoa que foi identificada por Jesus como samaritano, e como ele fez uma boa ação, passou a ser chamado de bom samaritano. E aí ela diz, olha, esse senhor que foi citado por Jesus, provavelmente ninguém se lembraria dele, nem saberia que ele existia um dia, se além de boa intenção, além de ter boa vontade, ele não tivesse dinheiro. Olha só o privilégio de ter ampla suficiência. Olha o que diz esse texto do bom samaritano. Pode clicar em cima aí, por favor. O que ele fez? Ele encontrou uma pessoa que estava jogada na beira do caminho, que tinha sido assaltada. Essa pessoa estava muito machucada pelos assaltantes, e aí ele vem subindo para Jerusalém, era provavelmente um comerciante. Ele vinha subindo, e quando ele se deparou com essa cena, ele parou toda a sua comitiva, parou a sua caminhada e resolveu atender essa pessoa. E olha só o que ele fez. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, ou seja, primeiros socorros. Ele já era um homem prevenido, tinha primeiros socorros ali para atender a necessidade daquela pessoa. Aqueles primeiros socorros, provavelmente ele tenha levado para ele mesmo, uma necessidade dele na viagem, mas ele então atendeu aquele senhor que estava lá na beira do caminho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, ou seja, ele ali já abriu mão do próprio animal dele para levar aquela pessoa que estava machucada, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então ele levou para uma hospedaria. Até então, o que ele tinha era aqueles primeiros socorros para atender e boa vontade. Botou na montaria dele, mas aí ele levou para uma hospedaria.
Ou seja, agora ele já estava precisando de serviços de terceiros para ajudar aquela pessoa. E para isso ele precisava ter dinheiro, ter recursos. Então aí, no dia seguinte, depois que ele tratou dele na hospedaria, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, ao dono do hotel. E disse: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que a gente pode tirar desse texto? Muita boa vontade, muita acessibilidade, muita vontade de ajudar, de fato essa pessoa tinha, né? Mas o que a gente pode tirar mais? Ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro porque ele pagou 2 denários aos hospedeiros e ainda disse: olha, tu cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, além desses 2 denários, ou seja, se passar disso, ele não botou limite, ele simplesmente disse: olha, eu vou te pagar quando eu voltar. Então era uma pessoa que tinha recursos financeiros. O que mais que ele tinha? Credibilidade. Era um homem que tinha crédito. Provavelmente ele já estava acostumado a passar ali. Era um homem que já era conhecido, uma pessoa que tinha crédito. Então, esse senhor, ele está hoje registrado na Escritura. E 2000 anos depois está se falando sobre ele, porque ele era uma pessoa que, além de ter para a necessidade dele, ele tinha ampla suficiência, ele tinha para ajudar outras pessoas. Por isso que aquela senhora disse que se ele, além de boa vontade, não tivesse dinheiro, ninguém se lembraria dele. Não é? Então, um privilégio, não é um privilégio? Está sendo citado ao longo dos séculos, porque ele tinha dinheiro. Sendo bem direto, ele tinha dinheiro. Porque se ele fosse uma pessoa endividada, ele não estava dando conta nem do dele, ele não ia ter condição de ajudar outra pessoa. Não é? As orações e as doações de Cornélio e o anjo do Senhor. Essa aqui é outra história também fabulosa. A história de Cornélio. Está aí no capítulo 10 de Atos. Essa história, ela é extraordinária, porque o que a gente destaca daí? Esse senhor, ele era um homem rico, um homem que vivia bem financeiramente, vivia em ampla suficiência, e era um homem que temia Deus. E a Bíblia registra em Atos que ele era um homem que fazia suas orações, mas que também dava muitas esmolas. Isso é registrado lá, está lá destacado. Ele era um homem que dava esmolas, que ajudava pessoas, que se sensibilizava com as pessoas. Então, era uma pessoa que tinha para ele e tinha para ajudar. Então, ele vivia o quê? Em ampla suficiência. Ok. Sabe o que aconteceu com esse homem, que está registrado aí em Atos? Que por causa disso, porque ele é um homem que temia Deus, porque ele dava esmolas, veio um anjo do céu, um anjo desceu, e ele falou para Cornélio: Cornélio, eu vim, porque as tuas esmolas e as tuas orações estão como um memorial diante de Deus. E olha só, tu vai mandar chamar Pedro, que Pedro tem uma mensagem para ti. E a mensagem que Pedro tinha era a mensagem de salvação. Que Cornélio, apesar de ser um homem temente a Deus, era um homem que não conhecia a salvação em Cristo Jesus. Então a salvação em Cristo Jesus veio. Tudo começou num coração generoso de um homem que tinha para ele e tinha para dar. E olha o que diz aí então o texto. Cornélio, o anjo falando para ele, fixando nele os olhos, possuído de temor, o Cornélio perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha o que o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória. Tudo que você dá para alguém, tudo que você estende a mão para alguém, fica como memória diante de Deus. Sabe o que é isso? Está com um memorial, está ali, ó, ele está sempre vendo. Está sempre vendo. O anjo disse, subiram como memória. É um memorial. Quando você passa aqui no eixo monumental e vê o memorial JK, você lembra de quem? Do JK.
é um memorial. Só que vai ter um memorial diante de Deus das tuas boas obras e das minhas boas obras, de todas as ações que eu fiz por alguém. Então ele diz, subiram para a memória, e as orações também, mas é outro tema, né? Isso é importante. Diante de Deus. Agora, olha o que o anjo diz, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Então, olha só, a partir daqui, se desencadeia a salvação em Cristo Jesus, do próprio Cornélio e de toda a família dele. Até amigos dele foram abençoados. Até amigos, foi uma bênção transbordante, porque ele reuniu a família e amigos e todos passaram a conhecer que havia uma salvação em Cristo Jesus, o perdão dos pecados. Por quê? Porque ele, além de ter para ele, ele tinha para dar. Então, muito importante. É um privilégio poder viver em ampla suficiência. Não viver só para pagar as contas, mas viver para ter as contas equilibradas e ainda sobrar para estar, né, abrindo a mão. Olha só o que acontece com essa senhora chamada Tabita, ou Tabita. Essa senhora aqui, as boas ações e as doações dela levaram ela a ser ressuscitada. Essa era uma senhora, vou falar o contexto aqui para a gente compreender melhor. Era uma senhora que era notável, a Bíblia diz que ela era notável, ou seja, as pessoas em volta sabiam que era uma pessoa generosa. Ela era notável pelas suas boas obras. Primeiro, isso é interessante. Era uma pessoa que era famosa, em outras palavras, por causa das boas obras. Aí ela morre. Quando ela morreu, muitas pessoas que viviam perto dela, que eram beneficiadas com as boas ações dela, ficaram muito chocadas e ficaram atrás de uma solução. E lembraram de Pedro. E sabiam já a notícia dos milagres que estavam acontecendo naquele princípio do cristianismo. E essas pessoas foram chamar Pedro. E quando Pedro chegou, eram viúvas, pessoas que na época careciam, e elas mostravam para Pedro as boas obras que Tabita fazia. Dizia assim, Pedro, resolve esse problema para nós, essa mulher não pode ficar morta. Está aqui, olha, as roupas que ela faz para nós, o bem que ela faz para nós, está tudo aqui. Faz alguma coisa, Pedro. Desse jeito está lá na Escritura. A motivação que motivou aquelas pessoas chamarem Pedro, aí Pedro orou por ela, por Tabita, e a Bíblia diz que Tabita ressuscitou. Então, porque era uma pessoa que era generosa, ela experimentou isso. Que coisa forte, profundo isso. Tudo isso está registrado aqui em Atos 9, 36 e 41. Somos incentivados a ganhar mais para ter o que repartir. Esse texto, Efésios 4, 28, diz isso, que a gente deve trabalhar diligentemente, devemos ter nossa responsabilidade profissional, nada de ficar dependendo de outras pessoas. Vamos lá trabalhar. Cada um tem saúde, tem talentos, tem dons. Vamos fazer alguma coisa. Vamos vender cajuína, né? Figuradamente falando. Faz alguma coisa, mas parado você não fica. Para quê? O texto diz, para você ter para você e ainda ganhar mais para ter para ajudar outras pessoas. Os benefícios da generosidade, dando sequência aqui, quem ajuda o necessitado recebe livramento em momentos difíceis. Esse texto eu acho formidável, Salmo 41. Leiam aí esse texto comigo que diz, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Olha só, você acode o necessitado, a partir daí, acudiu o necessitado, aí desencadeia. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Olha que coisa tremenda. Você teve uma ação de generosidade, daí desencadeou livramento, proteção de Deus,
preservou a vida e ainda faz feliz na terra. Uma pessoa que é generosa, ela não tem depressão, em outras palavras. Ela vai ser, se esse texto aí é verdade, eu creio assim que é verdade, uma pessoa generosa não tem depressão, porque Deus mesmo faz essa pessoa feliz na terra. Eu brinco e digo o seguinte: você está com depressão, está triste, vá fazer alguma coisa por alguém, sai de casa, estenda a mão, ajude uma pessoa, no instante você vai se alegrar. Está aqui, ó. E o faz feliz na terra. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. E se passar por enfermidade, o Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença afofa a cama. Ou seja, o que está escrito aí nos motiva, né, demais a termos esse coração generoso. E isso tudo é para nos levar a viver melhor financeiramente. Tudo isso tem a ver com finanças. Quanto mais eu estendo a mão, mais eu sou abençoado financeiramente. Os descendentes são abençoados. Aqui é extraordinário isso. Quando eu pratico a generosidade, não só eu sou abençoado, como meus descendentes. A coisa que todo pai quer é que os filhos sejam prósperos, que os filhos sejam abençoados. Todo mundo quer isso. A maior alegria de um pai, o apóstolo João diz na sua terceira carta, falando para Gaio, ele diz: eu não tenho alegria maior do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Todos nós ficamos felizes quando nossos filhos estão bem, são prósperos e felizes, não é? E isso está muito ligado à nossa ação de generosidade. Eu tive uma experiência também que muito forte com a minha mãe, e minha mãe era uma pessoa que era muito simples economicamente, muito modesta economicamente, meu pai também, nossa família era grande, mas a mamãe sempre teve para nós e teve para ajudar pessoas. Sempre chegava gente lá em casa, a mamãe abria as portas, ela ajudava, e aquilo, de certo modo, num momento da minha vida, na pré-adolescência, aquilo me incomodou. E eu ficava, toda hora chegava alguém, a mamãe tinha um prato de comida, tinha alguma coisa para dar, uma ajuda. Uma vez eu me lembro, chegaram umas pessoas do exterior, vieram ali da América, né, da América Latina, os colombianos, e atravessaram a fronteira, foram parar ali em Porto Velho, e a minha mãe recebeu em casa, deu toda assistência àquelas pessoas. E um dia, eu cheguei para a mamãe e pedi dinheiro para ir para o futebol. E nesse dia, minha mãe tinha outras prioridades. E ela disse: filho, eu não vou ter o dinheiro para lhe dar para você ir para o futebol. Quando ela disse isso, eu já vinha remoendo aquela história toda dela estar dando as coisas para as pessoas. E eu, na minha tolice, disse para ela: mamãe, claro que não tem, porque toda vida que chega alguém aqui, a senhora dá, a senhora está sempre dando as coisas nossas e não sobra para nós. Minha mãe, ela sempre foi muito firme, sabe? Dona Wanda, quem dizer uma coisa dessa para a mamãe ia receber o troco, com certeza. E ela ela foi bem firme comigo, né? E depois que ela me disciplinou, ela disse para mim uma coisa que me marcou, que já se passaram quase 50 anos e eu nunca esqueci. Ela disse: filho, eu ajudo as pessoas que vêm aqui na minha porta. Todas que vêm bater eu ajudo. Porque eu sei que vocês vão andar pelo mundo afora. E aonde vocês andarem, sempre haverá alguém para estender a mão para vocês. Eu nunca esqueci, porque eu já andei literalmente pelo mundo afora. Em todos os lugares, eu experimento a admirável assistência de pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço. E eu me lembro do que me disse a minha mãe: a generosidade abençoa nossas futuras gerações. Assim tem acontecido com meus filhos e tem sido passado de geração em geração. Porque uma ação de generosidade é tão rico que não abençoa só a nossa vida, mas as futuras gerações. É Deus quem paga os benefícios. Nós já vimos aquele texto: Deus paga os juros, dê o melhor possível à sua família. É muito importante isso.
nós temos que dar sempre o melhor possível à nossa família. Nós ganhamos dinheiro, trabalhamos, somos bem-sucedidos financeiramente, administramos bem, vivemos em ampla suficiência, mas a nossa família tem que ser bem assistida. A gente não deve dar tudo que os filhos pedem. A gente tem que saber dizer não. A gente tem que saber ser impopular algumas vezes com os filhos, dizer não, mesmo que tenha, não é? Às vezes o marido e a esposa e o marido. Eu gosto de ver que dos 10 mandamentos, 7 deles começam com não. Então, não é uma boa palavra, né? Então, mas seja atencioso com a família. Uma pessoa não pode ficar dando para outras pessoas, esquecendo a família. Primeiro Deus, depois a família. Uma boa escola. Um pai que pode pagar, não pode privar os filhos de uma boa escola. Um pai na nossa geração, que já tem acesso a tantas informações, não pode permitir que um filho cresça sem ser fluente em inglês, por exemplo. É uma responsabilidade nossa. Que isso não depende nem de dinheiro, né? O menino aprende sozinho na frente do computador se ele botar para fazer um curso. Então, nós temos que dar o melhor para a nossa família, com equilíbrio, obviamente. Não é? Eu me lembro de uma família que me chamava muita atenção. Nós crescemos ali vizinho, que parecia que acontecia isso, pelo menos era o que passava para nós. Que ele teve muito problema com os filhos, porque os meninos muitas vezes tinham que roubar deles, roubar dos próprios pais, e os pais davam coisas para outros, para a igreja, mas não davam para eles. Privavam os filhos. Então, às vezes, a falta de equilíbrio, né? Tudo tem que ser com equilíbrio. Esse texto da Bíblia diz que se alguém não cuida bem da sua própria casa, essa pessoa é pior do que uma pessoa descrente, incrédula, infiel. Não é? Então tem que cuidar bem da própria casa primeiro, né? De todo esse ambiente de generosidade, não pode esquecer da própria casa. E essa senhora aqui, é creditada a ela essa frase. Eu gosto dessa frase. Você sabe por que eu gosto dessa frase? Porque eu vejo gente querendo resolver o problema de tantas pessoas no mundo e esquece da casa dele. O cara teve 3, 4 famílias, abandonou os filhos, não sei o quê, e está aí fazendo movimentos, tentando resolver o problema da humanidade, movimento da paz, não sei o quê. Nunca honrou o pai, nunca respeitou mãe. Eu fico imaginando que essa senhora, com essa grande obra social que ela fez, imagina comigo, quantas pessoas deve ter chegado lá pedindo para ajudar? O que a senhora precisa? Estou aqui para ajudar, estou aqui para ser mais uma. E aí ela ia olhar a vida da família daquela pessoa e ela talvez tivesse essa conclusão. Você quer fazer alguma coisa pela paz mundial? Quer fazer alguma coisa mesmo pelas pessoas, pela sociedade, pelo Brasil? Você quer mesmo um país melhor? Vá para casa e ame a sua família. Cuide dos que estão mais próximos. Depois as outras coisas vão vir naturalmente. Eu gosto dessa frase. Bom, agora nós vamos partir para outro ponto. Nós vimos o primeiro princípio, que tudo é de Deus. O segundo princípio, da generosidade. Nós vamos viver em ampla suficiência com um objetivo. Não é para juntar dinheiro, é para ser generoso, para ajudar, para abençoar pessoas. Todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse leva nesse sentido. Tudo que você tiver a mais, não é para guardar, não é só para ficar olhando aquela conta crescer, mas para ajudar pessoas necessitadas. Agora, nós vamos para outro aspecto. Valorize o que Deus lhe deu para administrar. Esse aqui também, nós já falamos um pouco, mas é fundamental para viver em ampla suficiência. Não se pode viver em ampla suficiência sem ser generoso e nem de saber administrar bem o que está na nossa mão. Nós não podemos negligenciar com o que está na nossa mão para administrar. Então vamos lá. Deus não permitiu que houvesse desenvolvimento antes de criar um administrador. Ou seja, aonde não tem um administrador,
não tem prosperidade. Onde não tem alguém para administrar, não vai crescer. Nesse texto de Gênesis 2:5, a Bíblia diz que a relva não crescia, não chovia na terra, porque Deus não havia ainda criado o homem. Não havia um administrador. Como é que poderia haver prosperidade? Então a prosperidade vem quando tem um administrador. O Senhor espera que sejamos fiéis na gestão do que temos sobre nossos cuidados. Esse texto de 1 Coríntios fala da mordomia, de sermos despenseiros. Somos aqueles que cuidam da despensa de Deus. Então nós precisamos ser achados fiéis. Nós prestamos conta. Não é? Esse é um princípio também, dentro do princípio de administrar, o princípio da prestação de contas. Tudo que vem na nossa mão para administrar, nós prestamos contas com Deus. Não é? Então, nós somos como dispenseiros, e Ele espera que sejamos fiéis na gestão do que está sob os nossos cuidados. Fiéis, administrar bem, não desperdiçar, não estragar, fazer, multiplicar, crescer. Administrar. Não ter pressa para negociar, ter domínio próprio, né? Ter o fruto do Espírito, ser longânimo, domínio próprio. Não é? Se eu administro bem, eu não sou apressado, eu não compro rápido, não vendo rápido. Eu negocio, né? Eu vou em várias lojas antes de comprar. Não é? E na hora de vender também eu não me precipito, na hora que está apertado, vende por qualquer preço para poder resolver questões. Né? Não tem paciência para negociar, para esperar o momento certo. Então aí, o fruto do Espírito, o texto bíblico nos insta a termos domínio próprio, temos equilíbrio, a sermos longânimos, pacientes, não apressados. Não é? Então, para negociar, para sermos um bom administrador, não podemos ser apressados. Eu admiro, acho bonito, eu vejo o negociador de sucesso, ele não se apressa. Ele fica ali, esperando o momento certo para dar o bote. O mineirinho. Então, isso é administrar bem o que Deus deu. Né? Isso precisa ser assim. Orar e conversar com o cônjuge antes de fechar um negócio relevante. Negócio relevante depende de família para família. Tem família que comprar uma bolsa de 10 mil não é relevante. Né? Tem família que é verdade. A mulher não precisa falar com o marido para comprar uma bolsa de 20 mil. Tem família que é assim. Agora, tem família que se ela vai no supermercado para fazer ele vai, tem que conversar antes. Nós podemos comprar o quê, assim e tal, porque é relevante para aquela família a aquisição daquilo, né? Uma roupa, né? E assim por diante. Então, essa questão da relevância depende de família para família, mas sempre conversar. Por quê? Esse texto aqui de Eclesiastes 4:9 diz que há um poder, há um ganho quando os dois conversam. Sempre que há uma conversa, uma harmonia no casal, nós vamos ver melhor isso mais para frente, há uma tendência de dar mais certo. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, há mais poder quando há unidade, quando há conversa, há transparência. Né? Mais na frente nós vamos ver mais sobre isso. Deus dá conforme a capacidade de administrar. Então, valorize o que Deus te deu para administrar, porque Ele vai dar conforme a capacidade de administrar. Veja aí o texto. A uma pessoa Ele deu 5. A outro, 2. A outro, 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade. Então aqui, isso é princípio. Capacidade de quê? De administrar. Ele vai dar segundo a capacidade. Se o Gabriel recebe esse livro e ele faz um bom uso desse livro, ele cuida desse livro, ele não desperdiça, não deixa para as crianças rasgar, não faz pouco caso. Ele está administrando bem, ele está fazendo render, ele está fazendo frutificar um bem que chegou na mão dele. Então ele está sendo qualificado para receber o herança. Recebeu finanças, recebeu herança.
Né? Ou seja, ele vai se qualificar para receber mais na medida que ele administra bem o que já está na mão dele. Então, como é que eu presto conta com Deus do que eu administro bem? Com o que está na minha mão. Não é o que eu penso em fazer quando eu tiver 1 milhão, mas é o que eu estou fazendo com os 100 reais que eu tenho hoje. Isso é que vai determinar. Então, cada um segundo a sua capacidade. E a capacidade, ela é demonstrada no que está hoje na sua mão. Alguém pode dizer, pois se eu fosse governador, eu ia fazer isso. Mas para você ser governador, faça isso com o que está na sua mão hoje. Né? Se qualifica com o que está na sua mão hoje para fazer. O senhor, então, foi aqui esse último, né? Dá conforme a capacidade de administrar. Então nós estamos vendo que aqui são coisas simples. Quando eu falo administrar, é coisa simples. Não é nada de extraordinário, não. É só nós não fazermos pouco caso, valorizarmos, né? Darmos valor a tudo que vem na nossa mão. E prestamos contas de Deus de nossa gestão. Nós prestamos conta a Deus de nossa gestão. Isso aqui é outro princípio, como eu disse, da prestação de contas. Vocês observam que todas as pessoas prestam contas? O presidente da República, recentemente, nós tivemos uma presidente que foi destituída do cargo numa questão de prestação de contas, porque não prestou contas como devia, né? Ou na prestação de contas ficou evidente de que ela estava desqualificada para estar na presidência. Não é? Os grandes industriais, os homens mais ricos, eles prestam conta para o governo, para o fisco, não é? para a fazenda, eles prestam conta para os acionistas, para os sindicatos de funcionários, prestam contas, né? Todas as pessoas prestam contas. A família, a esposa presta conta para o marido presta conta para a esposa, não é? Em todos os lugares existe prestação de conta. A Bíblia diz, por exemplo, que um líder espiritual, um pastor, ele vai prestar conta a Deus do que ele está fazendo ali, que ele está ensinando, que ele está cuidando. Então, em tudo nós prestamos conta. E com respeito aos bens materiais, à administração, nós prestamos conta diante de Deus. É assim que a Bíblia retrata. Então, o que fazemos com o que temos hoje determina o que teremos no futuro. Me mostra, se eu ver como você está cuidando do que você tem hoje, eu posso prever o que você vai ter no futuro. A tua rotina diária vai mostrar o que vai ter no futuro. Sendo fiel no que está na tua mão hoje, você vai certamente ter mais. Então, é isso que diz aqui Mateus 25, 21. O que fazemos com o que temos hoje determina o que teremos no futuro. Além de proteger, manter e não desperdiçar, devemos fazer render os recursos que dispomos. Isso aqui é uma verdade. Além de proteger, manter e não desperdiçar, devemos fazer render os recursos que dispomos. Olha só essa história que ilustra isso na Bíblia. Nós vimos aí que um senhor, ele deu 5 talentos para uma pessoa, deu 2 talentos para outra pessoa e deu 1 talento para um terceiro. Ele fez uma viagem, isso é uma parábola que Jesus está contando para ilustrar essa questão da prestação de contas. Ele fez uma viagem, depois de muito tempo ele voltou e foi prestar conta com cada um desses que ele tinha dado os talentos. Ele chamou o que tinha 5 talentos, e o que tinha 5 talentos disse: Senhor, eu peguei os 5 talentos e fiz render, e toma aqui mais 5, agora tu tens 10. Aí o Senhor disse, elogiou aquela pessoa, disse: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, no muito serás constituído. Não chama a atenção ele chamar de bom e fiel uma pessoa que administrou bem, só isso. Ele administrou bem, foi chamado de bom e fiel. Bom e fiel não é aquele bonzinho que vive, sei lá, se isola ou é um... Não é? Não, isso não é o bom e fiel para Deus, é o bom administrador. Deus entregou na mão, administrou bem. Esse é bom e fiel.
É isso que está dizendo. Aí veio o que tinha 2. O que tinha 2 apresentou mais 2. Eu trabalhei, botei para render, e agora ao invés de 2 eu tenho 4. Entregou os 4. E aí o Senhor disse: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, no muito serás constituído. Finalmente veio o que tinha 1. Aqui eu quero que você tenha mais atenção ainda. O que tinha 1 veio e disse: Senhor, eu recebi 1 talento que tu me deste. Eu tive medo de perder e depois eu estar com problema contigo. Então eu enterrei esse talento, eu guardei, eu protegi, eu não deixei de maneira nenhuma ele se perder. E toma de volta aqui o que é teu. Ele não desperdiçou, ele não deixou roubar, ele não estragou, ele devolveu o que ele recebeu. Mas o Senhor disse o que para ele? Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Foste infiel no pouco que eu te dei. Tirai dele o que ele tem e dai ao que tem 10. Aí as pessoas dizem: espera aí é uma injustiça, Senhor. Tu vai tirar dele que só tem 1 e dar o que tem 10, que já tem 10. Aí Jesus disse esse princípio aqui, ó. Que aqui você vai ver isso hoje. Você vai lembrar, ver como isso se cumpre hoje aqui. A quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Não é pouco não, grande quantidade. E quem não tem, até o que tem, será tirado. Você quem disse, sabe quem foi? Jesus que falou. Isso é, Jesus já estava dizendo o que a gente diz hoje: o rio só corre para o mar. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Tudo que essa pessoa põe a mão vira ouro. Isso aqui, ó. Quem tem, as próprias pessoas ali disseram para ele: mas é injusto tirar do que tem 1 e dar para o que tem 10. Aí Jesus disse assim: não, existe princípio. A justiça de Deus não é a bondade humana, não. A justiça de Deus está dentro dos princípios dele. Ele disse, ó: a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. E a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Agora observe. Além de proteger, porque o que tinha 1 talento protegeu, ele guardou. Além de manter e não desperdiçar, foi o que ele fez. Ele manteve e não desperdiçou. Agora nós devemos fazer render. Você sabe o que o Senhor disse para eles? Parece até que eu estou vendo hoje aqui acontecendo isso no sistema financeiro nosso. O Senhor disse: tu deverias, pelo menos, ter pego esse talento e colocado num banco para render juros, para que quando eu voltasse, ter pelo menos um juro para eu receber. Parece hoje, né? Se tu não botou, está com dinheiro na conta parado, tu não aplicou, não comprou uma letra, não aplicou num fundo, não botou para render, não fez nada, deixou lá. Esses dias eu fiz uma aplicação num papel, que ele ia levar ali uns 15 dias para poder o papel ser o dia certo de fazer o investimento. E a pessoa que estava me auxiliando lá na aplicação disse: não, você deixa o dinheiro aí, porque não compensa o que ganha, tu vai ganhar aí. Ele disse o valor. Tu vai ganhar ali um valor, daqui para ali, não compensa tu ficar, tira, aplica, depois tu vai ter que baixar para poder aplicar nessa outra. Eu digo: rapaz, tu acha que esse valor é pouco para ti? Para mim não é não. Pode aplicar. Aplica lá, eu dou baixa, depois eu aplico no título que eu, daqui a 15 dias. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho que estar atento para isso. Porque se eu fizer pouco caso, não der importância, está lá o dinheiro. É só um fim de semana. Sabe, nós deixando o dinheiro aplicado, você deixa o dinheiro aplicado no sistema financeiro hoje, você
ganhando bem, você ganhando bem mesmo, dependendo do valor, você ganha 0,7% líquido de impostos ao mês. Então, imagina isso numa compra, numa negociação, não pode perder nada. A gente tem que ser cuidadoso com todos os detalhes para você ser um bom administrador. E ele pode dizer, servo bom e fiel, porque tu foi fiel nesse centavo aqui, tu não deixou a coisa, entendeu? Não deixou perder, eu vou te abençoar. Então não é só proteger e manter, mas também fazer render. Está aqui, ó, fazer render, fazer bom uso do que está na nossa mão. São coisas pequenas de comportamento. Fica, sabe, quando nós conseguimos mudar o comportamento da gente em coisas pequenas, isso se reflete no grande. Isso aqui tem acontecido tanto, gente. A gente vê, você mesmo pode olhar em volta aí como isso acontece. Esses dias eu estive conversando com o senhor e ele me falou assim, ele me lembrou, disse assim, no Banco Central, na década de 90, os bancos passaram a ter que limitar o recurso que estava imobilizado. Então, muitos bancos tinham prédios espalhados pelo Brasil, imóveis que tiveram que vender para poder reduzir o índice de imobilização. E aí eles procuraram clientes para vender. Em alguns casos, eles fizeram negócios assim, porque eles não queriam perder, por exemplo. Ele tinha uma agência num local comercial muito importante. Aí ele precisava vender aquele prédio, mas ele não podia perder o prédio, porque ele precisava da agência. Então ele vendia e alugava automaticamente, E aí esse senhor me disse, aí você sabe que me chamaram, só voltando um pouco, esse senhor, ele é um grande industrial, e ele sempre viveu em ampla suficiência. Desde os 18 anos ele era industrial, na época ele começou com a indústria de tamanco. E ele se tornou um grande industrial e ele sempre ajudou missionários, sempre foi uma pessoa generosa. Aí ele me contando, ele disse, olha, esse banco me chamou e me ofereceu 2 prédios. Eu disse, olha, eu não quero prédio. Para que eu quero comprar seus prédios? Ele disse, não, o senhor não está entendendo. O banco vai te vender o prédio, vai dar um financiamento para o senhor pagar o prédio, e a prestação do financiamento vai ser o aluguel que nós vamos pagar para o senhor. Então ele comprou 2 prédios sem desembolsar um centavo, porque o banco vendeu para ele, financiou, e para pagar o financiamento foi com o aluguel que o próprio banco pagava para ele. Aquele que tem, mais ser-lhe-á dado. E o que não tem, até o que pensa que tem, será tirado. Então, como isso a gente vê se cumprir? O banco não foi procurar, com certeza, uma pessoa endividada, uma pessoa que eles viram que administrava mal o dinheiro. Procurou alguém com as finanças equilibradas, para que se cumprisse isso aqui. Ó. Tudo que Jesus falou, pode anotar que ele mesmo disse a verdade. Passa os céus e passa a terra. Mas o que ele disse, jamais vai passar. Vai se cumprir. Então, isso aqui nos motiva a administrar bem e a ter reserva. E a ter. É importante que a gente tenha ampla suficiência. Porque quando a gente tiver ampla suficiência, o dinheiro vai vir naturalmente. Porque a quem tem, mais ser-lhe-á dado. E isso tem que se cumprir. Zelar pelos bens que não são da nossa propriedade. Isso aqui é muito importante também para quem é empregado. Você que é empregado, né? Eu, no caso, sou empregado do governo. Então, como nós lidamos com aquilo que não é da nossa propriedade, mas que pertence também a Deus. E no momento em que nós estamos lidando com aquilo, o administrador somos nós. Então, por isso que Jesus disse, se tu não cuidar do que é alheio, quem vai te dar o que é teu? Ele está dizendo, quem? Ninguém. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, se nós somos infiéis
Se alguém é infiel naquela folha de papel, por exemplo, eu dou esse exemplo da folha de papel, que depois que essa verdade entrou em mim, eu cuido assim, eu não jogo fora, vira rascunho, vai ser reaproveitado. Uma folha para ser jogada fora, ela tem que estar bem usada. E assim outras coisas também, que fazem parte do trabalho da gente. Então, a gente cuidar, porque quando essa verdade entra, a gente começa a respeitar o pouco e naturalmente respeita o muito. Tudo começa a ter mais valor para nós. Isso é uma questão de mudança de chave interior. Então, cuidar do que é alheio, né, vai ser determinante. Eu vejo, por exemplo, essas pessoas que fazem pichação. São pessoas que destroem, né, os bens públicos. Eu vejo aquelas pessoas, assim, se não houver um profundo arrependimento dessas pessoas, elas nunca vão prosperar. Sempre são pessoas que destroem bem público, são pessoas que não prosperam. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que quando nós nos arrependemos, Ele paga por nós e nós podemos começar de novo. Mas olha só, fizeram uma pesquisa, eu não vi, por isso que eu não lancei no livro, eu não vi essa pesquisa oficialmente, mas comentários sobre ela, de que alguém ficou num banheiro público, observando as pessoas que vinham tirar papel para enxugar as mãos depois de lavar as mãos. E segundo, conta-se que nessa pesquisa se constatou que quanto mais pobre, mais papel puxava. Os mais ricos sacudiam e depois tiravam uma folha só e os mais pobres puxavam tudo. Eu tenho um amigo que ele disse que não está puxando mais nenhuma mais, que ele não quer ser pobre. Agora ele vai enxuga na calça. Olha, gente, quando se trata de coisas espirituais, porque dinheiro é espiritual. Quando você vê um livro como a Bíblia falar 2.400 vezes num tema, é porque é espiritual. Quando se trata de coisas espirituais, não é a quantidade que importa, mas é o princípio. O princípio vale mais do que a conta matemática. Porque é o princípio que vai mover os céus para abençoar, para abrir ou fechar portas. É a obediência aos princípios. Então, atentar para isso. Ver o que é alheio na mão, redobra a segurança. E não vamos permitir cair nessa. A recompensa da honestidade nos negócios. É a questão de utilizar bem. O ganho honesto é abençoado. Quem ganha honestamente. Os descendentes do justo são abençoados, né? Por amor à nossa descendência. Pessoas que são que ganham, por exemplo, de forma desonesta, prejudica a sua própria família. Bote aqui esse Provérbios 27, por favor. Olha só o que diz: o justo, né? Aquele que é íntegro, são felizes os seus filhos depois dele. Eu acho que, né, são motivações para nós, porque essas coisas, às vezes, não nascem com a pessoa. Muito pelo contrário, às vezes a própria sociedade, a criação, levou a pessoa a achar que tirar proveito, ganhar mais ali, um pouquinho aqui, da vantagem, é bom e acaba trazendo transtorno para a sua família. Quem ganha de forma desonesta, prejudica a sua família, né? Quem ajunta aos poucos por meio do seu trabalho, terá cada vez mais. Eu gosto muito de Provérbios 13 e 11. Gosto muito, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia. Ele diz assim, ó: a riqueza adquirida às pressas, esta diminuirá. Mas o que ajunta pouco a pouco terá prosperidade, terá aumento. Vou repetir. A riqueza adquirida às pressas, essa diminuirá. Mas o que ajunta pouco a pouco terá em abundância, terá prosperidade, terá aumento. Isso aqui tem muito a ver com essa questão, às vezes, da pressa, negócios que aparecem aí para ganhar dinheiro rápido, né? Aplica aqui que você vai ganhar não sei quantas vezes. Nós vimos tanto esse filme, né? Pessoas que perderam tanto dinheiro com negócios, aparentemente, que ganham fácil, rápido, e foram negócios que deram em nada. Então,
Cuidado com isso. O ganho, a riqueza é produto de trabalho. Trabalho e você economizar pouco a pouco. Não é o muito. Lembra do pouco que eu falei? Sempre está chamando a atenção para o pouco. Nunca despreze o pouco. O pouco tem um mistério no pouco. Quando eu der muita importância aqui para o pouco, eu falando, não despreze. O pouco é que determina um muito. Ele está dizendo, aquele que ajunta o quê? Pouco a pouco. Então, quando você começar a fazer a sua poupança de R$100, R$50, seja lá quanto for, nunca ache que é pouco. E quando tiver um rendimentozinho de 0,5% na poupança, não despreze, não diga que é pouco. É o pouco que determina muito. Valorize cada centavo. Então, é o pouco a pouco, por meio do trabalho. Sabe, as pessoas verdadeiramente ricas acumularam pouco a pouco. Aquele que se apressa para ganhar está sempre começando, sempre quebrando a cara. Então nós não podemos entrar nessa jogada. Sabe, as correntes vêm, principalmente em época de crise. Época de crise aparece, olha, eu tenho uma pessoa que a crise pressionou ela a fazer um negócio errado e se deu muito mal. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por essa pessoa, de equilíbrio, uma pessoa muito sábia. Mas ela estava passando por uma crise tão forte. E chegou uma pessoa lá e ofereceu para eles uns títulos aí de governo, que ele podia comprar esses títulos e depois utilizar esses títulos numa negociação com a Receita Federal, alguma coisa assim, com tributo, sei lá. Eu sei que dava um ganho extraordinário, tirava, como a gente diz, o pé da lama. E essa pessoa que já estava endividada, doente, cheia de problemas, conseguiu dinheiro emprestado ainda de um parente para comprar esses títulos. Se atolou mais ainda. Nunca recebeu nada. Então não acredite nisso. Não acredite nisso. Valorize um pouco o trabalho, porque isso sim vai trazer prosperidade. A gratidão traz contentamento. Ser uma pessoa grata, agradecida pelo que tem. É pouco, mas é o que eu tenho. Vou valorizar e eu sei que eu vou chegar a ter mais, porque o que está escrito vai se cumprir. Eu vou valorizar e vou ter mais. Mas agora eu estou contente com o que eu já tenho. Contente, andar em paz, né? Tem uma música lá acho que é Luiz Gonzaga, que ele fala desse contentamento, é muito engraçado, né? Que se eu soubesse cantar, eu ia cantar para eles. Mas tu não quer vir cantar não, Angélica? Quer não? Ninguém nem combinou, né, Angélica? Ele fala, não, meu gadinho é pouco, mas é meu, é o que tem lá, é bom, né? Meus filhos e tal, tudo né? Valorizar, ser contente. Isso é uma chave, né? Viver contente. Ao mesmo tempo, que você é contente, você não é acomodado. Porque esse é o grande segredo. Eu estou contente com o que eu tenho, muito contente, porém eu estou me especializando, eu estou ralando, eu estou trabalhando, eu estou orando, eu estou com a visão de conquistar mais os meus sonhos, mas agora eu estou contente. Agora o que eu tenho, primeira, né? Isso faz uma diferença enorme, o contentamento, a gratidão. Jesus nos ensinou a pagar os impostos. Isso aqui é honestidade, né? Pagar os impostos. Jesus disse, o que é que tem aí nessa moedinha? Não é a cara de César? Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Os apóstolos pagavam impostos. Não é? Jesus pagou imposto, então imposto... Você sabe que uma coisa que me ajudou muito nisso foi quando eu entendi que quando eu sonego imposto, eu não estou, né? Quando eu sonegava imposto, eu não estou negando para o governo. Eu estou negando um direito do meu vizinho, do meu amigo, das pessoas. Eu estou tirando das pessoas, porque não tem dinheiro do governo. O dinheiro é das pessoas. Então, quando eu subtraio, eu deixo de pagar o imposto, eu estou roubando da sociedade que está comigo. É um direito das pessoas que eu pague o meu imposto.
Quer dizer, não é nem meu, é das pessoas o dinheiro. Isso me ajudou muito a ter uma noção melhor da... Não fica com aquela coisa, eu não sei o que vão fazer com o dinheiro, que tal, que não... Entendeu? Isso aqui... entregar os dízimos é um ato de honestidade e tem uma grande recompensa. Malaquias 3, 8 a 12. Entregar os dízimos é honestidade. Nós que temos a fé cristã, nós cremos em Jesus, nós cremos nas Escrituras, né? Esse workshop é base bíblica para a Escritura, então, dentro desse contexto, deixar de entregar os dízimos, as primícias, o texto bíblico diz que é uma desonestidade. É usufruir do que não é nosso. Não é? Então tem grande recompensa também. Esse aqui é um grande desafio, porque diz que quando nós somos fiéis nos dízimos, repreende o devorador, repreende a nossa produção. Tudo que nós produzimos vai prosperar, não vai haver prejuízos ou esterilidade nos nossos negócios, né? Tem promessa para a nossa família, diz que a nossa família será reconhecida como terra deleitosa, é tanta coisa boa, né? Que está prometida aqui. Lá nesse texto aqui diz que em tempos de crise, Deus vai mostrar a diferença do que serve e do que não serve a Deus, né? Do que é fiel e do que não é. Então tudo isso está atrelado a essa questão dos dízimos e da honestidade.